E toda vida que a gente inicia unidade nova, a atenção de vocês ela é muito importante para o início da unidade, para poder entender, né? Então, a gente vai começar a estudar o Império Romano, tá? A grande civilização romana. E é bem interessante porque a partir de agora, até agosto, a gente vai estudar o Império Romano, porque são as últimas 2 unidades da apostila do segundo bimestre, é só Império Romano. Então, a partir de agora, tá? Hashtag Império Romano na cabeça até o final do bimestre. É só sobre eles que nós vamos falar. Então, tem bastante mudanças, de chegadas ao poder, de formas administrativas, de situações que foram com o passar dos séculos, né? No vídeo que eu mandei para vocês, eu queria que vocês tivessem principalmente 2 percepções, tá? A primeira, do tamanho da extensão do Império Romano, do crescimento desse império no decorrer dos séculos. E o vídeo inicia com uma frase que eu gosto bastante, que fala que todas as ruas, tudo leva a Roma, que é a questão das estradas. E na apostila de vocês, quando inicia a unidade 7, tá? É a mesma situação. Você tem ali no centro o Império Romano e mostrando ali, né, que tudo vai levar a Roma. A importância do Império Romano. Gente, esse império vai para a Ásia e para a África. Então, é um império gigantesco que começa em Roma, na Itália, aí vai dominando, né, toda a Península Itálica, depois a Europa, depois vai para o Oriente lá, né, na Ásia, certo? E vai chegar até a África. Eu indico para vocês, depois eu vou pedir um trabalho sobre esse filme, mas vocês vão assistir o filme, vão fazer um trabalho sobre o filme, que é o Ben-Hur, mas quem já tiver um tempinho vago, tá? Já assistam o filme, tá? O filme é intitulado Ben-Hur, porque nós vamos fazer um trabalho sobre ele. Quem quiser assistir com a família, tem no Netflix, certo? Então, quem já quiser assistir com a família, para depois, quando eu falar do filme, daí, ou assistir de novo só para fazer o trabalho, tá? Aproveitem se vocês tiverem um tempinho livre, porque nós vamos fazer um trabalho esse bimestre sobre o filme, e o filme é intitulado Ben-Hur, certo? Então, já fica a dica aí para vocês irem se organizando. Muito bem. Então, tudo se leva a Roma, tá? Olha a importância desse império. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque ali na primeira página da apostila de vocês, na página 25, nós temos 4 imagens principais ali, tá? O Panteão de Roma, nós temos a Loba Capitolina, tá? A Loba Capitolina está relacionada à lenda da fundação do Império Romano, tá? Que aparece no videozinho que eu mandei para vocês, que é a história dos irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, certo? E depois o Coliseu de Roma, que é o grande símbolo, e o número 4 ali, que é o Arco de Constantino. Então, eu quero compartilhar com vocês a minha tela, até um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Aí depois tu pega um livro para mim lá em cima. Eu preciso que tu pegue um livro para mim lá em cima. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Sim. Aqui, deixa eu só arrumar aqui as imagens. Peraí. Então, havendo as imagens também. As imagens também, gente, vocês estão vendo? Sim. Então, tá Sim. então começa aí, a imagem começa com o Panteão de Roma, certo? Então, quero que vocês, eu trouxe a imagem, está lá na apostila de vocês, certo? Essas 4 imagens. Eu trouxe outras imagens para que a gente possa
tá vendo? Então, a palavra panteão significa, é uma palavra grega, certo? Os romanos vão ter muita influência dos gregos na arquitetura, na arte, né? Então, o Império Romano vai se formar, tá? E vai chegar até dominar o mundo grego e vai ter uma influência fortíssima desse mundo grego. Então, panteão é uma palavra de origem grega que significa tudo divino. Então, na verdade, é um grande templo dedicado a todas as atividades e aos deuses romanos. Então, quando nós temos essa grande civilização surgindo, tá? Eles eram politeístas, assim como os gregos. Eles acreditavam em vários deuses, assim como os gregos. Tá? Ó, aqui, para vocês verificarem a magnitude dessa grande construção, né? Por dentro, né? A altura dele tinha mais de 47 metros de altura. Hoje é um grande museu, né, gente? Então, serve aí de visitação tanto o Panteão quanto a imagem que está ali na apostila de vocês, que é a imagem que vai mostrar o Arco de Constantino, tanto o Panteão quanto o Arco de Constantino, o Coliseu também, né? São construções que hoje são turísticas, né? Na Itália e Roma. Olha só. Essa imagem aqui, então, é da loba capitolina, certo? Está relacionada, é uma loba, é uma obra feita em bronze, certo? E é bem interessante a seguinte situação. Essa obra feita em bronze, que está aí, da loba capitolina, ela foi construída, não foi construída na Antiguidade, não foi construída lá no Império Romano, ela foi construída na Idade Média, certo? Já no fim do Império Romano. Ela foi construída na Idade Média para representar, tá, o mito, a lenda da formação do Império Romano, que é a história que eu mostrei para vocês e pedi para vocês assistirem o vídeo, que é a lenda da fundação do Império Romano de Rômulo e Remo. Então, conta a lenda, né, que Alba Longa, que era uma cidade formada pelo filho de um herói, Enéas, então tem uma ligação aí com os gregos, certo? A fundação de Roma. E aí, com o passar do tempo, estavam no poder, tinham dois irmãos, Númitor e Amúlio. O Amúlio, para chegar ao poder, acabou destronando aí e conseguiu chegar ao poder. E a filha dele, que era Reia, tá? Ele mandou ela para servir, né, com as sacerdotisas. Por que ele mandou ela servir no templo chamado Templo das Vestais? Ou seja, um templo das sacerdotisas, para que ela nunca tivesse filhos, aí não teria herdeiros ao trono. Mas conta a lenda que, na verdade, o deus Marte, deus da guerra, certo? Teve uma relação, né, com a Reia, filha de Amúlio. E aí ela teve 2 filhos, né, Rômulo e Remo. Lembrem-se que os deuses lá do mundo grego, assim como os deuses do Império Romano, tá? Eles sentem raiva, eles sentem inveja, eles se apaixonam e têm relações aí com os humanos. E foi o que aconteceu. Então, nós vamos ter aí o Rômulo e o Remo, que seriam herdeiros do trono. O que o Amúlio faz? Lembra lá da história cristã, certo? Né? Na história cristã, também a gente tem uma história mostrando o Moisés, para conseguir fugir, né, do rei egípcio, ele foi colocado num cestinho, né, pelo rio Nilo, para fugir, né, da ordem do rei, que era matar todas os meninos, né, que fossem hebreus, certo? Para não proliferar a comunidade hebraica. Aqui é a mesma situação.
as crianças que eram herdeiras do trono, o Rômulo e o Remo, foram colocados em um cestinho às margens do rio Tibre. Então, o principal rio é o rio Tibre, assim como lá na história do Egito é o rio Nilo. Foi colocado no rio Tibre e foi encontrado por uma loba, conta a lenda. Certo? Essa loba os amamentou. Algumas versões da lenda contam que as crianças ficaram com a loba até adultos. Outras versões da lenda contam que ele foi encontrado, as crianças foram encontradas por um pastor chamado Faustulo, e esse pastor, que a loba só amamentou eles, e no caso fez com que eles sobrevivessem, não, que as crianças não morressem, e aí esse pastor cuidou dessas crianças até eles ficarem adultos. Quando eles ficam adultos, eles voltam para Alba Longa para destronar o tio, certo? Para tirar o tio do poder. E aí, chegando lá, porque eles são herdeiros do trono, chegando lá, eles destronam o tio e vão fundar Roma. Vão fundar ainda, mas eles vão disputar territórios, eles vão querer as fundações diferentes, eles vão discutir, não vão se acertar, tá? E aí, o que vai acontecer? O Rômulo vai matar o Remo, tá? Tem uma história lá na Bíblia que fala do Caim e Abel, que eram dois irmãos, que também acabam um matando o outro, que acontece a mesma história do que a história cristã, né? Nós vamos ter duas crianças no rio, Tibre, como tinha Moisés no rio Nilo. Nós vamos ter dois irmãos, como tem lá na história da Bíblia, Caim e Abel, que também um acaba matando o outro. Aqui também nós vamos ter o Rômulo acabando matando o Remo e fundando então Roma. Rômulo funda Roma, certo? E é bem interessante porque toda essa lenda quando essa lenda foi passada de geração para geração, contada durante as gerações, fala que essa loba os amamentou perto de um monte, uma colina de montanhas chamada Monte Palatino, tá? Do lado direito do rio Tibre. E é bem interessante porque na versão arqueológica, ou seja, na versão científica, nós vamos ter essa mesma versão, ou seja, comprovou-se, tá, que a lenda contada historicamente, onde aconteceu essa lenda, é onde, geograficamente, por pesquisas, nós vamos ter os vestígios da formação do Império Romano, da fundação de Roma, certo? Que também aconteceu pela arqueologia do lado direito do rio Tibre, pelos vestígios arqueológicos, pelos vestígios encontrados a partir das pesquisas para mostrar a fundação de Roma. Então, tudo começa, certo? Na fundação de Roma pelo irmão Rômulo. Aí vai começar esse grande império que vai se desenvolver, com o passar dos séculos e se tornar um grande império de influência no mundo inteiro, os primeiros grupos que moravam ali eram chamados de latinos, certo? Isso é tão forte, eram italiotas que falavam latim. Isso é tão forte que a nossa língua é uma língua latina, tá? Então, nós da América, somos da América Latina, somos chamados de latinos por quê? Porque a nossa língua, o espanhol, o português, certo? São línguas que derivam do latim, tá? O que é essa língua derivada do latim? Quando o Império Romano foi dominando inúmeras regiões, inclusive Portugal, inclusive a Espanha, essa galera que morava em Portugal, que morava na Espanha, eles tinham uma língua, E quando o Império Romano os dominou, houve uma fusão linguística da língua trazida pelo Império Romano e das línguas nativas, que daí fundou-se, fundiu-se ali o português, o espanhol. Então, a língua portuguesa e a língua espanhola é uma fusão das línguas nativas que tinham, por exemplo, na Europa, junto com o latim.
E aí, quando houve lá, no século XVI, a colonização, né, das terras da América, no caso do Brasil, a partir de 1500 oficialmente, e da América espanhola, que também foi ao mesmo tempo, né, Tratado de Tordesilhas, e quando portugueses e espanhóis chegaram aqui, e impuseram a sua língua, que é uma forma de dominação também, toda a vida que eu domino um lugar, impor meus aspectos culturais, inclusive a língua. Então, o português, o espanhol e o francês também é na mesma situação, são línguas de origem, de fusão com a língua latina, por isso nós somos chamados latinos, tá? Porque temos a colonização portuguesa, espanhola e francesa, porque o Haiti tem colonização francesa, a Guiana francesa, né? Enfim, então, por conta da nossa colonização, somos chamados de latinos e a nossa herança latina é lá do Império Romano. Olha a importância desse império, que até é tão importante que a nossa língua é derivada desse grande império, que é o Império Romano. Então, aqui, a loba capitolina, que é o grande símbolo, o Teodoro estava falando, né, que o time, até hoje, o time de Roma, né, tem como símbolo a loba capitolina, que é a grande simbologia da fundação do grande Império Romano, dessa fundação lendária, né, mitológica, né, da fundação do Império Romano. Aqui nós temos, então, tá, o Coliseu, certo? Que é outro grande símbolo do Império Romano, certo? Ele começou a ser construído no ano de 72 a.C., tá? O imperador que estava no poder era o Flávio Vespasiano, tá? Vespasiano. Quando ele foi inaugurado, gente, foram 100 dias de jogos. O Império Romano tinha tanto feriado, que era uma loucura. Os feriados serviam para que acontecessem jogos e espetáculos dentro do Coliseu. Depois a gente vai entender o porquê mais para frente lá, quando a gente estudar esse período, tá? A gente vai entender o porquê que tinham tantos jogos e tantos feriados no calendário romano, tá? Então, o Coliseu tinha 48 metros de altura, é o equivalente a um prédio chegando a ser um prédio de 15 andares, mas para a época, nós estamos falando, né, de quase 2.000 anos atrás, uma grande construção, né? Tinha mais de 100.000 metros de mármore, é um mármore bem clarinho, travertino, o nome desse mármore, que depois foi saqueado, né, durante a Idade Média para construir igrejas na Itália, né? O Coliseu acabou sofrendo muito com saques durante a Idade Média, quase foi destruído. Depois eles fizeram toda um estudo e mostraram a importância histórica do Coliseu, né? Hoje é um grande centro turístico, né? Essa imagem são imagens mais atuais, né? E as pessoas visitando, tá? E aí é bem interessante porque aqui embaixo, tá? É o subsolo do Coliseu. No subsolo do Coliseu ficavam os gladiadores, tá? Ficavam os animais que iam lutar aqui. Então, na verdade, o Coliseu ele era um grande anfiteatro em que serviu para espetáculos teatrais, certo? Aqui dentro do Coliseu, eles fizeram durante os primeiros anos, mas aí gastava-se muito, eles acabaram parando. Eles faziam apresentações como se fosse lutas marítimas. Então, eles colocavam dentro do Coliseu embarcações para demonstrar para quem estava assistindo, como se eles estivessem guerreando no mar. Então, eles tinham todo um sistema, gente, olha o conhecimento dos caras, a tecnologia que eles tinham que ter para fazer isso. Eles tinham todo um conhecimento, porque tinha um sistema de irrigação, e o Coliseu enchia, eles colocavam água ali dentro, demorava alguns dias, colocavam as embarcações para fazer essa apresentação. Mas gastava-se muita água, muito tempo para fazer isso, então eles fizeram isso só nos primeiros anos e depois abortaram a ideia e não fizeram mais. Então, no nosso solo do Coliseu ficavam os gladiadores eles eram escravos, ou pessoas que foram presas, que lutavam até a morte, todo mundo assistindo, o Coliseu era lotado de gente,
e aí as pessoas iam para lá para assistir a luta dos gladiadores. De todas as apresentações do Coliseu, a mais esperada era a luta dos gladiadores, tá? Então eram dois lutadores e eles lutavam até a morte. Para deixar a luta mais animada, né, eles colocavam animais ferozes para lutar também, tá? Só nos primeiros 100 dias tem números que mostram que quase 5.000 animais morreram nos primeiros 100 dias de jogos do Coliseu, ou seja, dessas apresentações que tinham. Então, a galera ia ali mesmo para assistir essa morte das pessoas até o final, certo? E algo que é bem interessante, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, essa imagem aqui, ó, que é lindíssima, né? O Coliseu foi feito para ter 4 andares, tá, gente? Ó, aqui é uma imagem mostrando a luta dos gladiadores, né? Os animais que eram soltos aqui, tá? E os gladiadores lutando e o Coliseu cheio, certo? Até o 4º andar. Gente, eles tinham tanta tecnologia para construir um espaço como esse, que aqui em cima era um teto retrátil. Olha quanto conhecimento que eles tinham que ter para fazer um teto retrátil. Ou seja, né, se chovesse alguma coisa, esse teto abria e fechava, cobria, tá? E se não, ele era totalmente aberto, certo? Para ter luminosidade. Então, eles fizeram um teto retrátil aí na construção desse grande símbolo, certo, do Império Romano. Ó, aqui é uma imagem que mostrando a comemoração dos 100 dias da construção do Coliseu, e aqui as embarcações, a demonstração, né, que seria essa luta que acontecia entre essas embarcações durante essas apresentações. Tá? Aqui o que eu vou mostrar para vocês, né? Ou seja, todos os andares, né? Havia um espaço exclusivo, um camarote para o imperador. Então, toda uma passagem única para o imperador, onde ele passava com toda a segurança para assistir os jogos, né? E o teto, como eu disse para vocês, que era um teto retrátil. E esse aqui é o último símbolo, tá? Que é o arco que está lá na apostila de vocês também mostrando, que é o arco de Constantino, certo? Ele foi construído no ano de 315, após o nascimento de Cristo, e ele foi construído em comemoração às vitórias do imperador que estava no poder no Império Romano, chamado Constantino, certo? A gente vai falar bastante dele, porque ele vai ser um imperador bem importante, tá? Ele ganhou uma batalha e aí construiu esse símbolo aí para representar a vitória dele. Quem fez muitos símbolos na história, construiu símbolos para marcar suas vitórias também, tá? Foi o Napoleão Bonaparte. Ele tinha essa forma, assim como o Império Romano, tá? Ele tinha esse exemplo e fazia grandes construções para representar as suas vitórias, né? Esse aqui é um dos lugares mais visitados, certo? Esse arco tem 21 metros aproximadamente e boa parte dele é de mármore, tá? Então, aqui mostrando o arco, é um dos grandes centros de visitação. E ainda tá bem inteirinho, né, prof? Sim, porque eles têm um cuidado, essa questão cultural, deixa eu ver, botar aqui. Essa questão cultural, ela é muito forte para eles, valorizam muito, diferente do nosso país, que não tem uma valorização muito grande aos aspectos, às grandes obras dos aspectos culturais. A Europa valoriza muito esses símbolos, até porque boa parte ali desses símbolos hoje são centro, tá ligado à questão turística da Europa também, a importância da questão turística. Agora a gente vai falar da fundação de Roma, certo? Então eu quero que vocês prestem atenção, que novamente eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E deixa eu colocar aqui. Prof, você mora em Penha ou em Pissarras? Eu moro em Penha. Vai, sobe. Pode deixar o filme sozinho? Onde só é?
Beijo. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse Império Romano. Vamos lá. Olha só. Esse primeiro mapa aqui, que eu compartilhei com vocês, nós vamos ter Roma, a fundação de Roma, certo? Que está aqui, ó. E nós vamos ter... Opa! Vamos lá, de novo. Nós vamos ter aqui Roma, e aqui mostrando os povos que formaram o Império Romano. Então, ó, o rio Tibre, que eu falei para vocês, que é o principal rio, assim como nós tínhamos o rio Nilo lá no Egito, aqui é o rio Tibre, que está relacionado à fundação de Roma, desde o aspecto arqueológico ao aspecto lendário, que é a história de Rômulo e Remo. Então, aqui nós temos o rio Tibre e a fundação de Roma. E os povos que eu falei para vocês, ó, os latinos, nossa língua, lembrem dessa influência, tá? Os sabinos, os etruscos, tá? Os gregos, que depois influenciaram totalmente os romanos, tá? Os ecos, os samnitas, os oscos, mas os mais importantes, tá? Latinos, sabinos e etruscos, influência grega. Então, os outros nomes vocês não se preocupem, tá? Os nomes que vocês têm que saber, fale. Quais são os nomes que a gente tem que saber? É Sabino e qual mesmo? Os nomes são dos povos mais importantes da fundação de Roma. Os latinos, os sabinos, tô vendo. os etruscos e os gregos. Etruscos e os gregos, certo? Esses são os povos mais importantes que a gente não pode esquecer que está relacionado à fundação de Roma, tá? Entendi. Então, olha só. Novamente aqui, olha o rio Tibre mostrando para vocês. De outro lado, o mar Tirreno, o mar Adriático, o mar Jônio, né, Jônico e o mar Mediterrâneo. Então, aqui o rio Tibre, tá? E Roma se fundando, né, se formando aqui para depois dar origem ao grande Império Romano. Olha só, esse mapa eu acho muito legal. Por quê? Porque mostra Roma, primeiramente. Olha os primeiros domínios de Roma. Tá vendo como demorou tempo? 298 a.C., o verde mais forte. Depois, 264 a.C., certo? Lembrem-se que quando a gente conta o tempo antes de Cristo, tá? É um tempo diferente, é um tempo decrescente, chegando perto do nascimento de Cristo. A partir do nascimento de Cristo é a ordem crescente, certo? Oi? Não, porque é diferente, porque vai diminuindo até chegar, tipo, como que eu posso dizer, aumentar, sabe? Isso, até chegar ao nascimento de Cristo, mais perto do ano 1, né? Do nascimento de Cristo. Então, olha só, aqui então nós temos o primeiro domínio. Depois o segundo, gente, olha como é grande, tá? Como eles já dominaram toda a península da Itália. Península, certo? Aqui. Depois, a expansão desse poder. E aí, essa expansão é gigantesca, que a gente vai perceber. Olha só, essa imagem eu acho lindíssima, tá? Trouxe pra gente ver. Vista da cadeia de montanha dos Alpes, na região da comuna de Tires. Os Alpes ficam ao norte da Península Itálica, na região de encontro com o continente. Roma foi fundada no centro da península, que é uma porção de terras quase toda cercada por águas. Tá? Então, olha a cadeia aí de montanhas. Olha essa paisagem. A paisagem às margens do rio Tibre, em Roma. Historiadores acreditam que Roma foi fundada à margem esquerda desse rio, pois ele se conectava diretamente com o mar e era próximo às rotas comerciais da época. De novo, olha aí, ó. Aqui está na Espanha essa imagem. Na Espanha, estátua representando a loba Capitolina e os bebês Rômulo e Remo. Na lenda da fundação de Roma, os gêmeos sobreviveram porque foram amamentados pela loba e depois resgatados pelo pastor Fausto. Ó, essa imagem também é muito legal, é imagem de pesquisa, tá, gente? Ruínas da cidade de Troia.
Enéas, herói troiano que fundou Alba Longa, teria fugido dos ataques gregos à cidade de Troia. Númito, avô de Rômulo e Remo, era descendente de Enéas, ou seja, eles são descendentes dos gregos. Tá? Aqui é trabalho arqueológico, trabalho de pesquisa. Estátua da deusa Minerva, tá? Era a deusa da sabedoria, das artes e da guerra. Os deuses romanos foram criados a partir da mitologia grega. Então, os gregos influenciaram tanto os romanos que a mitologia romana era a partir da mitologia grega, só tinham nomes diferentes. Assim, a correspondente da deusa romana Minerva era a deusa grega Atena, certo? Então, Atena na Grécia, Minerva em Roma. Tá? O templo de Hércules, tá? Olha lá, a religiosidade romana era muito parecida com a grega. Assim, em cada cidade, existiam diversos templos dedicados aos vários deuses e seres da mitologia. Esse era consagrado ao herói Hércules, símbolo da força, da inteligência e da determinação. Até hoje a gente ouve falar de Hércules, né? Nas histórias, em quadrinhos, enfim. Bora lá. Agora eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 27. Vamos fazer juntos. Página 27 da apostila. Organize as ideias para nós fazermos juntos. Jogando, te peguei. Vai, foda-se. Tava jogando. Todo mundo, gente, com a apostila na página 27? Sim. Tudo ok? Podemos começar? Então, vamos lá. Olha ali. Na página 27 tem um mapinha mostrando, que eu mostrei lá e compartilhei com vocês, tá? Nós temos ali Roma, sabinos, latinos, etruscos, gregos, tá, gente? Né? Italiotas, certo? E aí, o que é? Que grupo, né? A gente vai fazer lá número 1. Que grupo ocupava a região de Roma, onde Roma foi fundada, no século 8 a.C., onde Roma foi fundada, que grupo que morava ali? Que grupo que morava ali? Tem a ver com a nossa língua. Latinos. Latinos. Isso. Gente, eles eram chamados, sabe do quê? Olha só, lá na outra página está falando, só para vocês saberem. Italiotas, tá? Os italiotas são os latinos, certo? Então, se vocês quiserem fazer uma anotação aqui na página 26, onde está italiotas, fazer uma setinha e colocar que eles são o quê? Latinos, só para vocês saberem e não esquecerem, tá? Porque é tanta informação que às vezes a gente esquece, tá? Que é normal. Se vocês quiserem anotar, então, na página 26, onde está lá o grupo de italiotas, faz uma flechinha e coloca lá latinos, para vocês saberem, certo? Então, os italiotas que moravam ali são os latinos, certo? Que vão dar origem à nossa língua, inclusive, influenciar Portugal, Espanha, que depois vai dominar a América. Correto? Beleza? Entenderam ali? Tranquilo, gente? Beleza? Então tá bom. Ó, número 2. Lembre-se do que foi estudado sobre os gregos e identifique a região da Península Itálica colonizada por eles e a denominação que receberam essas colônias, certo? Os gregos dominaram que região? É o que está em rosa, olha lá. Que região que eles dominaram do mapa, gente? É o que está em rosa, olha lá no mapa. Eleia, Nápoles, domínio grego. Ó, domínio grego lá embaixo, tá vendo rosinha? Ó, tem Eleia, tem Régio. Agrigento, Messina, Régio, Crotona, Eleia, Tá. Nápoles. Isso. Essa região que está aqui embaixo, olha lá comigo. Essa região que está aqui embaixo está localizada em que região da Península Itálica? Mar Mediterrâneo. Em que região? Norte, sul, leste, oeste? Sicília?
Não, Sul. região. Sul. Então, o que vocês vão anotar ali? Onde os gregos colonizaram? No sul da Península Itálica, certo? Eles colonizaram a região sul da Itália, tá? Península, porção de terra quase cercada